Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, hoje entramos no 12º dia de exposição do livro do profeta Isaías. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado, e estaria expondo do capítulo 34 até o capítulo 36. E desde já eu estou agradecendo a todos pelo retorno a respeito da leitura. Isso nos ajuda a melhorar as exposições e nos serve de estímulo. Que o Eterno lhes retribua a gentileza. Então, amados, vamos ao texto. No capítulo 34, no verso 1, as nações do mundo são todas chamadas a se aproximar e testemunhar o julgamento que está para ser descrito. Não apenas as nações, mas também toda a criação deve ouvir o que Deus está prestes a fazer. Nos versos 2 e 3, pois a indignação do Senhor está sobre todas as nações, não apenas sobre os assírios e as nações que estão confederadas a eles em sua expedição contra Judá, mas sobre todos os outros inimigos do povo de Deus. Ele destruirá todos eles. Seus mortos serão lançados nos campos, onde permanecerão insepultos, e os corpos em decomposição cheirarão mal, e o sangue escorrerá pelos montes estes de Jerusalém, onde ocorrerá a batalha. E tanto sangue será derramado, que levará consigo parte do solo. Por isso a expressão, os montes derreterão. No verso 4, temos a descrição de uma terrível tempestade furiosa, e que todo o exército dos céus está prestes a ser totalmente dissolvido, durante a qual os céus escurecem, o sol desaparece e as estrelas parecem cair na terra, como folhas secas da videira e da figueira. Nos versos 5 e 6, pois a minha espada se embriagou no céu, ou seja, no céu onde Deus habita, e planejou tudo o que iria fazer, porque foi decretado e designado assim por ele. Ou, por assim dizer, a espada foi afiada e preparada no céu, para se banhar na terra, onde destruiria Edom e os povos destinados à destruição. A destruição de Edom é comparada à oferta de sacrifícios, como sendo um grande holocausto. A comparação mostra que isso não é apenas arbitrário, é uma matança necessária, e por isso engrossada de sangue e gordura pelos pecados das nações. Eles estão recebendo o que lhes é devido. Bosra, que significa curral de ovelhas, era a capital de Edom. No verso 7, não apenas Edom, mas seus vizinhos serão incluídos no sacrifício, representados em termos de bois selvagens, homens fortes, guerreiros valentes, novilhos e touros, jovens e velhos, respectivamente. Haverá tanto sangue derramado que a terra se embriagará com ele, com o pó grudado na gordura derretida. No verso 8, o dia de Yahvé finalmente chegou para Edom, o dia em que ele vingou seu povo e quando o pecado também foi tratado. É o dia que Edom receberá recompensa pelo que fez. A controvérsia de Sião. Edom teve muitas controvérsias com Sião. Não sabemos exatamente qual. Pode referir-se ao fato de eles tirarem vantagem da condição da fraqueza de Judá, como narrado lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 28, 17. Ou para a controvérsia original, quando Edom recusou a passagem para os filhos de Israel, quando saíram do Egito. Ou então sua hostilidade geral para com Israel. Nos versos de 9 a 15, Edom será tratado como Sodoma e Gomorra foram, totalmente destruídos, por assim dizer, por fogo, piche e enxofre em chamas,
atirados do céu sobre ele. De geração em geração será destruído. Ele será irrecuperavelmente arruinado e permanecerá um espetáculo da vingança de Deus em todas as épocas que se seguirão. Os habitantes serão totalmente eliminados e ele será inteiramente habitado por aquelas criaturas que se deleitam em desertos e lugares áridos. Assim, o profeta passa a pintar nas figuras mais escolhidas uma imagem da terra e da cidade desolada pela guerra, devastada pelo fogo e destinada à desolação eterna pelo julgamento divino, que não só deveria ser privado de seus habitantes e deixado para animais e pássaros impuros, mas também pelas desolações trazidas sobre ele. Deveria se tornar inabitável e apresentar a aparência de chamas infernais, como outras Sodoma e Gomorra, enviando continuamente fumaça preta e cheiros horríveis. Nos versos 16 e 17, procure o livro de Yahvé e leia. Isso sugere que Isaías registrou suas próprias palavras e as chamou de o livro de Yahvé. Ele diz às pessoas para lerem o que ele escreveu, para que, quando acontecer, elas saibam e reconheçam o fato. Cada palavra que ele falou será cumprida. Nenhum desses animais, pássaros impuros, estará faltando. Nem com eles faltarão seus companheiros. Na verdade, Deus compartilhou a terra com essas criaturas por sorteio, como fez com a terra prometida aos israelitas, e a dividiu entre eles medindo seus territórios. E eles a possuirão para sempre. Esta é a herança de Deus para Edom, por causa do que eles fizeram ao seu povo. No capítulo 35, versos 1 e 2, como resultado do julgamento de Deus sobre eles, grandes partes da terra de Judá e Israel se tornaram como um ermo e um deserto. Mas não é a intenção de Deus que isso seja para sempre, pois, eventualmente, seu povo retornaria e a terra floresceria como uma rosa ou como o açafrão de outono, e haveria grande alegria e canto. Ele se tornará frutífero como o Líbano, o Carmelo e o Saron. Proverbialmente foram, como nós vemos lá no capítulo 33, no verso 9. E por meio dele a glória de Yahvé e a excelência de seu Deus seriam manifestadas. Nos versos 3 e 4, em meio às suas adversidades, todos os pensamentos devem se voltar para o que Deus fará. As pessoas devem encorajar umas às outras com pensamentos sobre o que vai acontecer. Os que têm os joelhos fracos e os que têm as mãos fracas devem ser fortalecidos pelos que são mais fortes. Eles devem tornar-se fortes uns aos outros, olhando para a frente com fé e encorajando os fracos na fé a serem fortes e destemidos, com base nas promessas de Deus. Pois sua promessa é que ele virá com vingança sobre seus inimigos, recompensando-os por sua pecaminosidade e com salvação para aqueles que são seus, porque ele virá e os livrará. Nos versos 5 a 7, assim, uma vez que o dia da vingança e recompensa de Deus vier, coisas maravilhosas acontecerão para o povo de Deus. Isso significará a restauração da visão e da audição, tanto física quanto espiritual, a cura de todas as faculdades do corpo e da alma e a restauração da capacidade de falar, da alegria e do desejo de cantar. Toda a terra será restaurada para a bênção. O deserto terá água em abundância. O solo seco abundará em nascentes, e nas áreas devastadas, onde os chacais tiveram seus covis, agora haverá erva com canas e juncos. Nos versos de 8 a 10, há uma dupla ênfase aqui no fato de que existe um caminho, uma estrada a ser percorrida. A concentração aqui não é para onde o caminho leva, mas em andar nele, pois é o caminho santo, o caminho da santidade, o caminho da limpeza, da separação para Deus.
o caminho onde Deus está com seu povo e no qual eles se voltam para ele. Assim, os descuidados, aqueles que são ritualmente ou moralmente impuros, não podem usá-lo, pois é para aqueles que andam nele. É um caminho tão reto que mesmo o tolo não se desviará dele. O caminho estará seguro de todo tipo de perigo, e é para os remidos de Yahvé. Nas estradas antigas, o caminhante sempre corria perigo de feras, mas onde este caminho estiver, não haverá feras. É para os redimidos, aqueles a quem Deus libertou por seu poder, os resgatados de Yahvé, que se voltarão e virão cantando a Sião. A ideia de resgate é pagar um preço. Deus, de alguma forma, pagará um preço pela libertação de seu povo, pelo uso de seu poder e misericórdia. E enquanto andam nesse caminho, eles se voltarão constantemente para Sião para se encontrar com Deus, a fim de dar louvor e graças a Deus. No final, a imagem é de todo mundo caminhando em seu caminho e se voltando constantemente para Sião ao receber sua palavra lá. Eles serão coroados e adornados com guirlandas de alegria eterna. Eles estarão cheios de gozo e alegria. A tristeza e o gemido fugirá deles. No capítulo 36, a história da invasão de Senaqueribe e da destruição milagrosa de seu exército são um assunto de tantas profecias de Isaías. E é muito apropriado que esteja inserida aqui, proporcionando uma melhor compreensão a muitas partes dessas profecias. E quase é necessária para introduzir a profecia no capítulo 37, sendo a resposta de Deus à oração de Ezequias, que não poderia ser devidamente compreendida sem ela. Encontramos a mesma narrativa no segundo livro de Reis, capítulos 18, 19 e 20, e nos capítulos de Isaías 36, 37, 38 e 39, para a maior parte, e o relato da doença de Ezequias apenas como exceção. São apenas uma cópia diferente dessa narrativa. A diferença entre as duas cópias é pouco mais do que o que resultou manifestadamente dos erros dos transcritores. Elas se corrigem mutuamente, e a maioria dos erros podem ser perfeitamente retificados por uma comparação das duas cópias, com a ajuda das versões antigas. Mas vamos ao texto. No verso 1, o 14º do ano do rei Ezequias, que foi em 701 a.C., parece entrar em conflito com a narrativa do segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 1, que tornaria este o 28º ano do reinado de Ezequias. A explicação provável para isso é que entre 729 e 728 a.C., foi quando Ezequias começou a reinar como corregente com seu pai, que morreu por volta de 715 a.C. O texto continua: subiu Senaqueribe, que vai registrar isso em seus anais da seguinte maneira: mas quanto a Ezequias, o judeu, que não se curvou em submissão ao meu jugo, 46 de suas cidades fortificadas e inúmeras aldeias menores em sua vizinhança, eu sitiei e conquistei. No verso 2, o rei da Síria enviou Rabsaque, que era provavelmente o oficial mais poderoso do rei. Note-se que atuou como porta-voz. A palavra pode significar copeiro-chefe ou chefe dos governantes. Os copeiros oficiais eram muito importantes, pois eles recebiam a taça em nome do rei e aprovavam antes de entregá-la, demonstrando assim que estava livre de veneno. De Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. E ele ficou junto ao conduto do tanque superior na estrada do campo da lavanderia. Compare isso a Isaías 7, verso 3.
A comparação é deliberada. Era o mesmo lugar onde o filho de Davi, Acás, rejeitou a oferta de libertação de Deus. A implicação é que se ele tivesse aceitado a oferta de Deus, nenhum inimigo estaria ali. No verso 3, Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino, foram os oficiais que saíram ao encontro deles. Nos versos 4 e 5, Rabsaque se refere a Ezequias com desprezo extremo, não usando o título de rei, enquanto o utiliza 2 vezes ao referir-se ao assírio, e ainda adiciona grande, num contraste deliberado. E então pergunta: que confiança é essa? Palavras por acaso substituem poderio militar? Em quem confia para que se rebele contra mim? No verso 6, em nossas palavras, ele diz: se for para confiar no Egito, esquece. E ainda ele vai deixar você na mão, pois são fracos e não confiáveis. No verso 7, mas e se eles alegassem confiar em Yahvé? E é agora que ele revela como o sistema de espionagem ou inteligência assírio era eficiente, pois eles haviam recebido relatórios sobre o que Ezequias estivera fazendo em Judá e Jerusalém, livrando-se de altos e altares e insistindo na adoração em um só lugar, no mesmo altar. E para eles, isso sugeria um insulto a Yahvé. No verso 8, agora ele procurava enfatizar a fraqueza de Ezequias, com mais escárnio. O desafio era saber se Ezequias poderia produzir 2.000 cavaleiros capazes. Então, se ele conseguisse fazer isso, o rei da Síria lhes daria 2.000 cavalos para que eles montassem. No verso 9, seu desprezo é expressado abertamente. Como seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército da Síria, mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito? No verso 10, considerem isso, diz Rabsaque. Na verdade, é por ordem de Yahvé que estamos aqui, para destruir essa terra, a fim de ensinar uma lição a esse destruidor de altares. Isso pode refletir algum conhecimento do que Isaías já havia declarado, como nós vimos lá no capítulo 10, verso 5, mas representado como tendo sido por Yahvé ao próprio Senaqueribe. Nos versos 11, os 3 oficiais de Ezequias estavam preocupados com o efeito das palavras do Rabsaque no povo e pediram a ele que falasse em aramaico, a língua internacional oficial, e não em hebraico como estava falando. Há uma repreensão implícita aqui, a sugestão de que não era educado para ele proclamar uma mensagem oficial ao rei de forma pública. No verso 12, a resposta de Rabsaque é que, de fato, era a essas pessoas que seu mestre queria enviar sua mensagem. Não pretendia ser um segredo oficial, mas sim ser recebido por todos. Em seguida, ele indica ao povo as dificuldades para as quais o cerco os levará em breve. E ele diz: assim como vocês, eles não terão nada para comer e beber, exceto seus próprios excrementos e urinas. Dos versos 13 a 15, Rabsaque agora volta sua atenção mais diretamente para o povo e grita em hebraico, para que todos possam ouvi-lo. Observe novamente a referência ao grande rei e a referência desdenhosa a Ezequias. O insulto mostra claramente que eles não esperam que Ezequias ceda. Ele não está tentando conquistá-lo, e que suas palavras, portanto, estão simplesmente tentando minar a confiança e o moral do povo. A mensagem é simples: Ezequias não será capaz de livrá-los, e nem o Senhor dos Exércitos poderá fazê-lo.
no verso 16, e ele continuou: não deem ouvidos a Ezequias, ouçam a proposta do rei da Síria, façam as pazes comigo, se rendam e terão acesso a todos os seus bens, comida e água em abundância. Todos devem ter tido pesadelos sobre o que estava acontecendo com seus campos e vinhas. E então eles poderiam tê-los novamente assim que se rendessem. No verso 17, Rabsaque agora reconhece que sua oferta não era exatamente isso. Muitos dos que estavam ouvindo deviam esperar a deportação, mas ele faz isso parecer o mais apetitoso, agradável possível. Eles não precisavam temer. Mesmo que fossem deportados, seriam levados para uma terra de fartura. Embora ele omitisse os detalhes de como seria desagradável a deportação. Nos versos de 18 a 20, Rabsaque agora os conclamava a considerar a experiência de todas as outras nações. Isso demonstrou claramente que nenhum Deus poderia livrar uma nação das mãos do rei da Síria, pois seus deuses eram poderosos demais. Deixe-os considerar Amate, Arpade e Sefarvaim, cidades sírias. E acima de tudo, considerem Samaria. Samaria até incluiu Yahvé entre seus deuses, uma acusação de fato de seu politeísmo. E mesmo assim eles caíram. Portanto, como Jerusalém pode esperar ser diferente? Eles realmente pensam que Yahvé sozinho é superior a todos esses deuses? Nos versos 21 e 22, suas palavras foram ouvidas em silêncio desdenhoso. Eles não retornaram nenhuma resposta, porque Ezequias havia ordenado que nenhuma resposta fosse dada. Assim, os três foram a Ezequias, levando a mensagem que haviam recebido, rasgando simbolicamente suas roupas para indicar seu luto pelo conteúdo da mensagem. E eles lhe contaram tudo o que havia sido dito. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de meditar com os irmãos no capítulo 36, verso 2, a parte B. E ele ficou junto ao conduto do tanque superior na estrada do campo da lavanderia. Vamos comparar isso aí com o capítulo 7, verso 3 de Isaías. A comparação é deliberada, é proposital. Esse era o mesmo lugar onde Acás rejeitou a oferta de libertação de Deus, aproximadamente 30 anos antes. A implicação é que se ele tivesse aceitado a oferta através dos lábios de Isaías, nenhum inimigo estaria ali. Mas agora havia um, fruto da incrédula escolha de Acás. E esse inimigo daria uma vez mais à casa de Davi a oportunidade de escolher se confiaria em Yahvé ou não. Isso é um lembrete a cada leitor das Escrituras do resultado do fracasso de Acás. E nós devemos considerar que a falha em confiar em Deus sempre voltará para nos assombrar com suas horríveis consequências. Lá no livro de Provérbios, Salomão deixa registrado para todos nós, no capítulo 3, no verso 5, que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribarmos, nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Então, quando a vida nos propor escolhas
decisões a serem tomadas, nós sempre devemos considerar o nosso conhecimento e a nossa fé em Deus. E dessa forma, sempre nós faremos escolhas e tomaremos decisões dirigidas e abençoadas por Deus. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.